tem continuidade para poder ter isso. Daí vem aquela expressão, acho que todo mundo já ouviu aquela lei para inglês ver, né? Vem dessa época da Lei Áurea mesmo, que foi uma pressão da Inglaterra, né? Para que a gente ensinasse essa lei. Então criou daí essa ideia de lei para inglês ver, porque ela não funciona na prática. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Laís, sou estudante de Ciências Sociais e a gente estuda, Eduardo, um pouco as relações raciais no Brasil, fiz parte dos projetos que estudavam isso. E queria parabenizar vocês pela montagem, ficou muito legal mesmo, tantos que atuaram, tantos que não atuaram, questão da iluminação, do som, parabéns, ficou muito legal. E aí a gente tem os reflexos disso hoje, né? Você falou da relação que a peça tem com a atualidade. Todas essas leis que foram elaboradas na época desse processo, hoje elas têm ainda um impacto na nossa sociedade. Por exemplo, a lei do ventre livre. Vocês acham que é simples assim, um filho de escravo nasce liberto a partir dessa data? O que na verdade trouxe essa lei? Trouxe os meninos de rua, por exemplo, e a partir dessa política vem a criação das casas semelhantes à FEBEM. Por exemplo, as crianças nascidas livres, elas não tinham estrutura nenhuma, né, de condições de sobrevivência e nada, e acabam ficando pelas ruas, etc. Isso a gente vê hoje. Eduardo, existiram leis de 1800 na verdade foi antes da abolição da escravidão, de 1824, que proibia que negros frequentassem as escolas públicas brasileiras. E após alguns anos essa lei foi mudada, os negros poderiam estudar, mas desde que os professores se disponibilizassem a ir até... Só no período noturno. Só no período noturno. Que é uma coisa que a gente vê reflexo hoje também. Surge o ensino noturno com essa perspectiva no Brasil, para a população negra. Então, assim, quem eram os professores naquela época? Né? Quem podia estudar? Então, o professor ele tinha que se dispor aí até não eram mais quilombos, né? São as periferias, as favelas, a ensinar essa população. Então, ou seja, o acesso à educação foi praticamente excluído. As expressões culturais dos africanos, por exemplo, é mostrado como elas são abafadas, né? Ali aquele jogo de capoeira, o senhor chega reprimindo, né? Aquela manifestação cultural, chamando de bagunça e tal. E é muito legal a gente pensar hoje em que aspectos a gente consegue observar essa repressão. Em que aspectos da cultura negra, né? Que é a herança dessa cultura da senzala e tal, por exemplo, o candomblé. A capoeira hoje nem tanto, a capoeira já tem um reconhecimento, mas as expressões religiosas africanas, candomblé, umbanda, o quanto elas são reprimidas pela sociedade, por qualquer um, assim, não precisa ser a figura do senhor hoje, que ela nem existe mais, mas esses papéis continuam sendo desempenhados, quando, por exemplo, um terreiro de candomblé é destruído, sabe, chega uma ordem judicial, isso acontece muito, que se destrói um terreiro de candomblé, baseado em ideias, sei lá, o STF, o Supremo Tribunal Federal, esse ano aprovou a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades. Eu não sei se vocês acompanharam esse processo pela televisão, mas é um processo que perdura aí faz uns 7 anos no Supremo Tribunal. E é uma conquista, né? As cotas raciais é uma reivindicação do movimento negro aqui no Brasil. E ela vem... essa proposta ela vem com o objetivo de reparação, de reparar o que a gente presenciou aqui hoje nesse espetáculo, né? Assim, chega e fala, vocês estão livres. Mas livres para quê? Essa relação de ser um produto do Senhor, ele não garante sua autonomia, né? Ele não consegue viver, inclusive uma série de mulheres negras hoje não conseguem ter autonomia, inclusive para ter os seus próprios filhos. Existe uma série de condições que limita ela decidir ou não ter filho. Né? Porque o negro, ele sempre teve uma relação de desfavorável no desenvolvimento da nossa sociedade. Né? A gente pode pensar, ele nesse período, ele foi para os guetos, para as favelas, para os cortiços, né? Então era esse espaço. Inclusive a capoeira, o samba e uma série de outras expressões, ela vem sempre no sentido pejorativo do vagabundo, do vadio.
E daí a gente joga a responsabilidade para o negro e não a falta de acesso e condições para ele se inserir muitas vezes no mercado de trabalho, por uma questão de uma própria questão de formação mesmo, profissional, né? Quando alguém pega e fala assim, ah não, mas agora a gente não pode discriminar e tem que tratar todos iguais. Mas não tem como tratar igual e diferente, igual uma disparidade dentro desse desenvolvimento histórico, né? Daí que a gente fala assim, a gente não pode dar o mesmo acesso e tem que pensar de forma igual. Mas como pensar igual o senhor dessas terras e aquele escravo que está ali supostamente livre? Imagina os dois depois do período da escravidão. Envolve uma relação igual? Eles teriam o mesmo acesso? O mesmo poder? Porque é muito comum a gente pensar hoje também que não existe mais racismo, que é coisa do passado e atribuir o racismo à época da escravidão. Mas é importante a gente pensar como que se deu esse processo e tudo isso que a gente está discutindo. Se essa liberdade ela não foi efetiva, se não foi garantida, então quer dizer que o racismo ele continua sob outras formas. E a gente tentar trabalhar isso cotidianamente, a gente tentar identificar essas expressões racistas, porque hoje elas estão disfarçadas, né? Isso que a Laís está falando, como que o racismo, como que nós nos apropriamos do racismo hoje, né? A construção de quartos de empregado é uma apropriação dessa criação, de uma outra forma. Não temos mais a casa grande da senzala, mas nós temos um apartamento com um quarto de empregado. É como se fosse a relação da sinhazinha com que a escrava responsável pelo cuidado doméstico, que às vezes é tratada até como da família, sabe? Eu já ouvi em alguns documentários os depoimentos assim, mas aquela empregada era tratada como se fosse da família. A gente dava até os restos das nossas comidas para elas comerem. Então, essa relação, você trata como se fosse da família, mas não deixa de ter essa ideia de que você é superior, que você está dando cuidado. Na nossa cabeça, o imaginário social de que a figura do negro, ela é sempre associada à escravidão. Nos livros didáticos, por exemplo, de história, é muito legal fazer essa análise. Você pega um livro didático de história que trata da questão das relações raciais no Brasil. Ele vai trazer a questão da escravidão até a Lei Áurea. A partir daí, é um vazio. Ninguém mais discute. Parece que deixou de existir. Esse espaço é gratificante. Eu tenho certeza que vai ser inesquecível na vida deles, porque são exemplos, esse momento de bate-papo, essas questões facilitadoras do desenvolvimento da identidade, de diferenciar o que eu achava e o que eu vejo hoje, é muito importante no contexto educacional. Então, eu especialmente sou professora da turma de artes plásticas, parceira da professora Ever, que é uma enfermeira das atividades educadoras. Eu me sinto honrada. Eu me sinto honrada de ver e fico emocionada de ver esse crescimento pessoal e profissional deles hoje. Então é muito gratificante, quero parabenizar a todos os alunos que participaram do projeto do professor, essas questões, os convidados que estão aqui hoje, as famílias que vieram prestigiar. A todos, muito obrigada aí por favorecer esse clima de bate-papo e de novas visões de mundo a serem apresentadas por alguns que ainda não enxergavam ou que tinham medo de assumir a sua identidade. Dina, 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 oh. Oi, 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 dina, la roda, dina, 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 oh. Oi, dina, 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 oh. Oi, dina, 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 oh. Dina, 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 oh.
dina, 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 oh. Oi, dina, 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 oh. Oi, dina, dina, dina.